Oi, gente, tudo bem? Vamos pintar mais uma toalhinha para finalizar o nosso módulo de toalhas, né? Aqui eu já risquei, eu adaptei um projeto, um rosto de mulher, a mão passando rímel. Olha as unhas que lindas, gente. Uma flor do campo aqui, outra escondidinha aqui por trás. Óculos e um estojinho de sombras. Legal, né? E eu quero começar de uma forma diferente, gente. Tenho aqui alguns stencils. Nós vamos começar pelo fundo. Olha aqui. O nosso fundo, ele vai ser todo com borboletas e depois eu vou aplicar esse stencil de bolinhas. Nós temos a venda no site, tá, gente? Mas pode ser o stencil da sua preferência aí. Eu peguei o mais delicado, olha, eu tenho outros aqui, né? Mas eu gostei muito desse de coraçãozinho aqui, ó. Então, depois que nós colocarmos as borboletas, aí nós vamos voltar aqui atrás, por trás do projeto, e vamos esfumar esse stencil. Você poderia também esfumar primeiro, tudo em volta, e depois de seco, colocar as borboletas. Mas olha, vai ficar aparecendo as bolinhas dentro da borboleta, né? Então, eu prefiro primeiro fazer as borboletas com cinza lunar, uma cor bem bonita, e depois de sequinhas, aí vamos preencher as diferenças do fundo aqui com essas bolinhas e corações. O que vocês acham? Diferente, né? Mas também, se vocês não quiserem usar stencil, é só fazer um esfumado aqui atrás com cinza lunar e branco, bem clarinho, né? Para dar profundidade. Vem aqui também, né? Então fica a critério. Eu vou usar stencil no fundo. Eu quero fazer uma toalha diferenciada, que eu andei pesquisando aí na internet. Nossa, gente, o que tem de toalha floral não é brincadeira. Orquídeas caindo, rosas, ai, tem hibiscos, né? Então, vamos variar. Acessórios femininos com flores aqui atrás, tá? Um rosto. Então, tá bem diferente do que eu vi na internet, tá? Eu vou separar aqui as tintas e já vamos começar aqui atrás pelas borboletas mesmo. Separei o cinza lunar. Se vocês acharem um pouco escuro, pode abaixar a tonalidade, deixar ele mais clarinho com branco. Pincel Pituá. Observa que eu coloquei o stencil em cima do óculos. Isso eu vou encaixar da mesma forma em outros espaços, para dar a impressão que elas estão saindo por trás, né? Sempre que você quer esse efeito, você tem que tomar bastante cuidado. E aqui tiro o excesso do cinza lunar e vem esfumando sequinho. O pincel está sequíssimo, né? Para não borrar por baixo. O que acontece? A gente vai com uma alegria, muita tinta e tal, né? Querendo caprichar. E às vezes a gente estraga tudo, né? Porque a tinta sai por baixo do stencil e deforma todo o desenho. Verdade. Tá? Então, o segredo de trabalhar com stencil é pouca tinta. Sempre coloco uma fita crepe para ele
não se mover, aí você pode trabalhar com tranquilidade, né? Aí fez uma, vamos fazer mais uma aqui. Dá uma curiosidade, ver como é que ficou, não dá? Vocês são assim também? Olha que bonitinha, né? Deixa ela quietinha aí. Aí peguei mais um pouquinho de cinza e vou preencher todas dessa forma. Claro que aqui eu não posso entrar no desenho, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Você pode até mudar, pegar um outro pincel menor para acertar o desenho aqui da borboleta. Stencil de borboleta, gente, tem um monte, hein? Não precisa ser exatamente essa, não. Qualquer stencil aí, ou não também, se não quiser colocar stencil de borboletas, não tem problema. Tá? Sempre movimento circular. Vamos ver como é que tá ficando. Olha lá, ela ficou exatamente por trás do óculos. Aí eu vou fazer essas aqui, depois vou puxar aqui no cantinho mais um pouco. Vocês vão ver minha decoração. Aí já começamos a trabalhar com aquele stencil de coraçãozinho. Olha que fofinha, gente. As borboletinhas. Coloquei aqui também deste lado, ó. Inclusive nesse cantinho para finalizar o rosto da mulher. Aqui só metade da asinha, né? Aí separei essa cor que eu acho assim maravilhosa. É o pink, gente. Ele é uma cor assim vibrante e muito bonita. Aí nós vamos começar por aqui para vocês observarem direitinho. Olha, coloca o stencil certinho. Deixa eu puxar mais para baixo. É bom colocar a fita crepe para ele não se mover. Eu acho que aqui ficou ótimo. Deixa eu colocar a fita. Inserta direitinho, né? Isso é uma invenção minha, tá, gente? Mas se vocês quiserem outro stencil, outro detalhe, fiquem à vontade, tá? E aí, com nada, quando eu falo nada, é pouquíssima tinta. Nós vamos esfumar. Eu quase não estou encostando no stencil, gente. É mão bem levinha, porque essas bolinhas, se você apertar muito o pincel, elas vão por baixo se juntarem e não vai ter essa definição dos coraçõezinhos e bolinhas. Cuidado para não entrar por cima das borboletas, tá? Então vem aqui próximo, esfuma, mas não entra nessas bolinhas aqui para não cobrir as borboletas, tá? Vem com delicadeza que não acontece nada, dá tudo certinho. Pouquíssima tinta. Cuidado que aqui também tem uma folha, né? Então você tem que ir observando os espaços direitinho. Não é simplesmente preencher, né? Vamos só espionar? Olha que graça, gente. Ficou bom, né? Gostei também. Então, nós vamos fazer esse trabalhinho em volta do nosso desenho, do projeto, que vai ser o nosso fundo. Diferente, né?
Ó, novamente, ó, o óculos aqui, ó. Então, fica só por aqui. Não avança. Ó, outra borboleta. Cuidado. Então, é simples. Aqui é só carinho e capricho. Sem correria. Pode até pegar um pincel menor, né? Aí você fica com mais segurança para esfumar. Vamos só espionar de novo. Olha lá. As borboletinhas estão limpinhas. E vai puxando o estêncil, que agora eu vou fazer aqui a parte de baixo, né? Vocês vão puxando o estêncil em toda a lateral, tá? Encaixando direitinho. Pronto, gente. Observem direitinho como é que ficou o nosso fundo. Olha aqui por trás, né, do rosto e da mão dela. Você vem com cuidado nos espacinhos, ó, né? Até aqui eu coloquei uma, ó. Borboleta que não falta, tem bastante. Então, nós vamos começar nosso trabalho pelo rosto e mãos por mão, porque está por baixo da flor, né? Então, gente, antes de pintar o olho, vamos pintar aqui a mão dela, porque as tintas já estão abertas aqui, né? Aí já aproveitamos, ó, com a mistura dos dois, nós vamos preencher, ó, que começa aqui em cima. Tem uma folha aqui, tá vendo? Então, e a flor está por cima da mão. Então, vamos preencher toda a mão, menos a unha, tá? Cuidado. Toda a mão dela com essa misturinha aqui do salmão bebê e amarelo pele. Tudo aqui, tá, gente? Ó, pode preencher. Depois nós vamos fazer as sombras direitinho. Preenchi a mão exatamente como o rosto. Ah, aqui eu não resisti à tentação, gente. Coloquei uma isca de pink, mas só sujeirinha, tá? Só para dar um tomzinho aqui em cima, na pálpebra. E aqui o castanho claro, cuidado, espalha um pouquinho. Ó, nas marquinhas também, com castanho claro. E agora nós vamos iluminar. Ó, o dedinho aqui está por cima da unha, então aqui ele recebe luz. Tô pensando em fazer essas unhas maravilhosas aqui também com rosa, com pink, hein, gente? Para combinar com o fundo. Mas dependendo aí da sua toalha, umas unhas vermelhas também fica show, hein? Fica a gosto como vocês quiserem. As dobrinhas aqui. Tudo cantinho do pincel. Às vezes parece que eu tô usando zerinho, né? Para fazer esses detalhes, mas não. É o próprio pincel, no cantinho do pincel, você consegue esse efeito. Ainda está úmido.
Depois eu vou retocando, né? Conforme vai secando, a gente pode retocar para realçar mais as luzes e as sombras, né? Vou fazer uma luz seca, depois que tiver tudo sequinho, volta iluminando mais. Não fica manchado, vem com pele. Tira as manchas. Aqui a dobrinha do dedo. Tem que pensar em tudo, né? E um toquezinho de tinta já muda. Prontinho as luzes com o pincel zerinho, gente. Mas olha, tem que aquarelar bem o castanho claro para ele ficar bem clarinho e fininho. Aí sim você pode contornar. Tá vendo que eu contornei? Aqui no rosto dela, inclusive para cobrir o carbono, né, que ficou aparecendo. Mas é bem clarinho e bem fininho, tá? Bom, separei para o olho preto, branco, cinza lunar. Com preto, além dos olhos, deixa eu já marcar para vocês. Aqui dentro, ó, na tampinha e aqui em volta também é preto, inclusive aqui e nessa parte do pincel aqui. Cuidado, pincel número 2, tá? Depois eu preencho com calma. Vamos fazer o olhinho. Sempre começo os olhos de bichinho, menininha, menininho, sempre pelas cores claras, para depois entrar no preto, tá? Então, com branco, nós vamos pintar. Ah, nesse cantinho de olho aqui, tem uma isca de amarelo pele. Já vou passar. Tá vendo, ó? Bem nesse cantinho aqui do olho. E aí, seguimos com branco na parte externa. E aqui também. E na pupila, aqui no olho dentro, nós vamos usar o cinza lunar. Vocês podem fazer com verde, olhos azuis, verdes, mel, né, com siena natural, CEP branco. Mas aqui eu vou usar o cinza lunar. Aqui em volta, ó. Por isso que tem que ser o pincel pequeno. Eu já vou trocar o meu, inclusive, por um menor ainda. Para fazer bem direitinho. O mais importante desse olho é realmente o preto, né? É o que vai destacar o delineador, aqui em volta, o rímel, os cílios, é onde a gente tem que fazer com muito carinho para não estragar. Bom, passamos então o cinza lunar. Aguarda um pouquinho a secagem. Aproveitei, gente, com o preto, eu preenchi aqui o cabinho, né, do pincel com preto. E
nas beiradinhas aqui, olha, não precisa vir com zerinho. Com o próprio pincel número 2, você aperta o pincel que forma essas ondulações do pincelzinho, ó. Tanto embaixo como em cima. Vai bem devagarzinho. Se não conseguir, vai com zerinho, mas só o cantinho do pincel aqui já dá. Aguarda um pouquinho, né? A secagem e ilumina com branco. Porque o branco no preto acaba dando um cinza, né? Um cinza mais claro, que nem eu coloquei aqui nesse cantinho, para não misturar com a tampa, né? Então, vem aqui devagarzinho, dá uma clareada, inclusive aqui também, que tá bem úmido, então mais difícil. Guarda um pouquinho a secagem e aqui você pode fazer uma luzinha. Aqui também, assim que secar, eu vou realçar um pouco mais a luz. Sobrancelhas, preto também. A pupila preta. Opa, vai com cuidadinho, hein? Depois nós vamos iluminar aqui no olho para ficar bem bonito, tá? Cuidado, se o preto estiver muito grosso, dá uma aquarelada para ele ficar mais fino, porque senão você não consegue trabalhar o olho, não. É pequeno, né? Apesar que esse olho até que não, pelo tamanho aqui do barrado de 12 centímetros de altura da toalha, até que tá um olho grande, hein, gente? Pode preencher com zerinho também. Em volta, né? Pra deixar bem certinho. Bom, aqui eu vou terminar. E o mais delicado mesmo, gente, é o delineador. Aqui em volta, o meu pincel, ele é um 2, mas bem velhinho. Ele está assim, praticamente sem pelos. Então, pode preencher aqui em volta, ó. Vai certinho no risco para vocês acompanharem. Aí depois nós vamos puxar os fios dos cílios, tá? Mas não tenham pressa. Vamos calmamente. Vou terminar aqui de preencher, vou terminar de preencher aqui em volta no delineador também. E já mostro para vocês aqui os cílios. Quando vocês estiverem preenchendo aqui os cílios, gente, não deixa simplesmente um delineador, um contorno. Vem aqui, ó, dá para vocês verem? Além de preencher, dá uma esticadinha no preto para facilitar depois o trabalho com zerinho, né? Então já deixa assim mais grossinho, ó, dá para vocês perceberem? Além de contornar direitinho, vem aqui suavemente e dá uma puxadinha com o mesmo pincel. Porque aí o que nós vamos fazer? Só completar os cílios com o pincel zerinho,
facilita bastante, vocês não imaginam, porque se você não fizer como eu estou fazendo aqui, só vier com o zerinho puxando, vai ficar intercalado os cílios, o delineador, né? Então, dessa forma, a gente só vai puxar suavemente os fios. Mas antes disso, assim, aqui a sobrancelha é preto e vim com isca de preto no zerinho e dei uma suave puxadinha para formar uns fios, tá? Mas é bem pouquinho mesmo. O olho aqui dentro da pupila, tira o excesso, pincelzinho bem pequenininho, e vamos contornar esse cinza com preto. Vem bem na beiradinha. Dá pra ver aí? Não é zerinho, hein, gente? É o pincel mesmo, porque eu quero puxar um pouquinho desse preto para dentro do olho. Então, além de você contornar, você vai puxar um pouquinho para dentro. Depois voltamos aqui com zerinho, né? E vamos iluminar. Lava o pincel mesmo, né? E vamos iluminar. Tira totalmente o excesso da tinta, ó. Vai com uma sujeirinha só de branco aqui na parte de baixo. E estica. Mas é bem pouquinho, hein, gente? O segredinho é levar pouquíssima tinta, tá? Aí já faz as luzes, né? Porque eu vou pôr uma aqui. Opa! O cabinho do pincel mesmo. E com zerinho. Uma pequenininha aqui. Outra aqui. Né? Reforça um pouco mais essa luz aqui embaixo. E finalmente pode contornar aqui em volta com preto. E dá umas puxadinhas, ó, suavemente. O pincel tem que ser bem fininho, senão você vai estragar tudo o olhinho aí, né? E os cílios, aproveitando que já estamos aqui com zerinho, meu preto está aquarelado. Aí nós vamos aproveitar e puxar. Ó, tem que aquarelar mais ainda. O pincel não está correndo. E vamos puxar os cílios delicadamente, né? É uma parte chatinha, gente. Tenho que ser sincera com vocês. Mas temos que fazer, né? Aqui são menorzinhos. Aí vai aumentando, ó. Olha que lindo que vai ficar. Vai enchendo de cílios. Volta retocando, olha, eu tô voltando aqui para ficar bem bonitinho.
vou fazer esses principais que eu marquei, mas aqui também, entre um e outro, você pode esticar. Sempre aplica a tinta aqui dentro e estica. Não tenha pressa, vai com cuidadinho, que ele vai ficar muito bonito, tá? E embaixo também eu vou fazer uns pequenininhos aqui. Já vou arrumar aqui em volta, contornar direitinho. Tudo a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos. Olha como foi importante colocar esse preto esticadinho, porque agora é só completar os cílios, né? Não fica assim artificial. Aí vai preenchendo mais, ó. Preto bem fininho, tinta bem líquida. Praticamente eu dou 2 demãos nos cílios, né? Eu estou voltando e arrumando. Ficou assim, gente. Reforcei aqui em volta com preto, né? Puxando um pouquinho, só para fazer os reflexos, né? Aqui embaixo também. E com a isca de branco, com preto, né? Ficou um cinza. Dei uma leve iluminada aqui. E um pouquinho na sobrancelha. Mas coisa assim, sujeirinha do pincel mesmo, gente. Não é para passar um brancão aqui não, tá? Faz uma misturinha lá de branco com preto, dá um cinzinha, aí você vem com sujeirinha só e ilumina. Aqui, para finalizar o rímel, eu tenho ocre ouro. Nós vamos seguir aqui preenchendo a tampinha, que aí já vamos para as unhas maravilhosas aqui, né? Então, preenche esse espacinho com ocre ouro ou cena natural, tanto faz. Vai com cuidado, tô com aquele pincel pequenininho, né? Menor até que o 2. Vocês estão achando difícil aí? Ah, não tá não, gente. Só ir com carinho, com delicadeza. Imagina esse rosto numa bolsa, hein? Bem grandona. Aí tem que ampliar. Junto com essa flor aqui. Fica lindo, gente. É só ampliar bem o risco. Aí você pode pintar até na bolsa. Bom, passou ocre. Vem com sujeirinha do sépia. Depois é só contornar, tá? Aqui por trás, ó. Aí depois com sépia. Vem com zerinho. E contorna direitinho. Até isso que eu tô fazendo aqui, vocês podem fazer com sépia, viu? Aliás, com pincel zerinho.
porque o espaço aqui é bem pequeno. Aí com branco, uma luzinha. Depois eu tenho que retocar aqui com preto, ó. Tá vendo? Não deixar pelinhos do tecido aparecendo. Tem que cobrir bem direitinho. Aí só uma luzinha aqui. Também tiro o excesso, né? E aí pronto. É só contornar. Vamos para as unhas, né, gente? Que tal o pink mesmo? Pink, branco. Gosto muito desse pink aqui. Muito show. Nós vamos preencher. Ixi, gente, acabei de quebrar um pincel, acredita? É. Os coitadinhos não aguentaram aqui. A limpeza. Bom, pincel número 2. Vamos preencher com pink todas, tá? Essa aqui vai ser um pouquinho mais clara, porque ela está virada, né? Quando vira o dedo assim, aí por trás da nossa unha, não é totalmente pink não, um pouquinho mais claro. Olha aí a unha de vocês. A minha não tá tão grande, então não dá pra ver por trás. Então aqui é só preenchimento. Então as unhas, eu passei o pink, agora com um pouquinho do púrpura, vamos sombrear aqui por trás, ó. Com uma unha bem bonita, né? Aqui por trás, tá vendo? Eu gosto dessa cor, gente. Eu sempre procuro pintar as minhas. Tenho minha manicure semanalmente, né? A Lu. E a Lu sempre fala, vamos passar um vermelho, tal, não sei o quê. E eu falo, Lu, eu preciso de cor clara nas unhas, porque fica muito forte nos vídeos, né? Chama mais atenção a unha da professora do que a pintura. Há muitos anos em TVs eu tive que pintar para fazer os programas, tive que pintar com cores claras. Eles mesmos determinavam que não era para pintar com cores fortes, nem vermelho, nem nada. Então eu acabei me acostumando que diante das câmeras eu tenho que usar cores claras, né? Mas eu gosto muito do vermelho, acho que fica muito bonito. Bom, passou o púrpura então. Aí vem com sujeirinha do branco e ilumina um pouquinho. Tira o excesso, né? Aí vem aqui na pontinha, ó. E esfuma um pouquinho do branco. Ó, espalha, não deixa a tinta parada. Depois pode até contornar com púrpura, né? Fica bonito. Ó, aqui a parte de cima da unha. Estica a tinta. Se entrou muito, volta com púrpura. Matizar bem as cores.
E essa aqui também, ó. Luzinha. Oh, meu Deus, cunha tão pequenininha essa aqui. Gozado que pra mim, nas minhas unhas, essa unha aqui que eu pinto sempre é a maior. Não sei porque ela tem tanta força assim. Tem que todos os meses lixar. As outras são fraquinhas, muito fraquinhas, aliás. Quebram muito. Ó, tem uma luzinha. Reforça, né? Conforme vai secando, você consegue reforçar o branco. Ok? Bom, na sequência, então, gente, nós vamos pintar as folhas, porque as folhas, elas estão por trás das flores, né? Então, apesar que essa flor aqui, ela está por trás, mas eu vou pintar, separar as tintas das folhas.
Tudo prontinho, né? Agora nós vamos fazer o miolo aqui. Olha quantas tintas eu separei, gente, para uma bolinha pequena, né? Verde pistache, sépia, branco, caramelo, verde oliva e amarelo ouro. Então, nós vamos começar aqui por essa bolinha pequenininha aqui no centro do miolo com o verde oliva. Não precisa lavar o pincel, só limpar no paninho. E vamos preencher aqui em volta com verde pistache. Deixa eu pôr um pouquinho de branco para ele ficar mais clarinho. Um verde pistache mais suave, né? Tá? Então, preenche aqui em volta. É bem simples também de fazer. Só que aqui nós vamos usar pincel zerinho, né? Essa flor tem um monte de bolinhas, pomponzinhos. Preenchidinha. Um pouquinho mais de branco. Aqui em volta, né? Aí. E agora, eu tenho aqui, gente, um boleador. Mas ele é usado mais para biscuit. Eu ganhei, mas eu uso só a bolinha para fazer bolinhas de olho, de olhos, né? Mas você pode também fazer com a pontinha de um pincel fininho, fazer as bolinhas, ou ainda com fazer bolinha com zerinho. É ruim fazer bolinha com zerinho, então é melhor um cabo de pincel assim bem fininho pra gente trabalhar. Então nós vamos fazer assim, ó. Com o caramelo, nós vamos fazer diversas bolinhas saltitadas, né, ó. Depois vem amarelo, ouro e branco ainda nesse miolinho, tá? Aqui em volta. Então, você pode preencher todo o miolo, em volta do miolo, fazendo esses pomponzinhos, ó, essas bolinhas aí. Não deixa certinha a bolinha, ó, você pode eventualmente entrar, como eu fiz aqui, ó. A tinta tem que estar aquarelada, porque você não consegue fazer bolinhas com a tinta dura, né? E vai soltando. Não é de uma vez, olha como eu estou indo bem tranquila, né? Sai um pouquinho para fora, tá? Então eu vou fazer isso em volta do miolinho. Pode colocar também umas bolinhas intercalando aqui com sépia, tá? Mas não é para preencher sobre o que nós já fizemos. Vai alternando, ó, escolhe
os espacinhos, né? Aqui também deixa eu dar uma arrumadinha. Já meio que arrepiadinho, né? E vai fazendo as bolinhas. Sabe também o que o que é bom para fazer bolinha, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui um lápis. Ó, molha o lápis. As invenções minhas aqui, ó. Molha, umedece e vem fazendo as bolinhas também com a ponta do lápis. Aí você não precisa ficar usando o zerinho, né? Bom, salpica então diversas bolinhas com sépia. Ó, sai um pouquinho para fora. Com um zerinho e o sépia mesmo, nós vamos fazer bem fininho, tá, gente? Eu acho que eu vou até misturar aqui para não ficar tão forte o caramelo com sépia. E nós vamos puxar umas linhas, que é o detalhe dessa flor, né? Essa flor tem essas puxadinhas aí. E depois que estiver sequinho, aí vem com amarelo ouro e ilumina. Amarelo ouro e algumas bolinhas também com branco. Tá? Vai em volta. Vem com branco também, ó. Umas pintinhas brancas para as luzes. Bem simples, tá? E aqui também um pouquinho de luz, né? Agora, gente, nós vamos pintar o óculos, né? Nós temos aqui, ó, óculos e o estojo de sombras. Eu vou separar a tinta, então, do óculos, tá? Separei para armação o pink com sombra de púrpura e luzes com o branco, tá? Já vou abrir aqui. Quando eu falei para vocês agora há pouco que eu não usaria um óculos rosa com lentes pretas, depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, ai, peraí, deixa eu pensar. Aí lembrei, gente, que teve uma época aí que eu usei muito um óculos rosa, não era pink, mas era rosa, com lentes normais, né? Porque eu uso óculos mesmo, com lentes de grau, né? Um óculos normal. E amava, gente. Ia em programas de TV, ia para todo lugar com meu. Já estava assim acostumada com meu óculos cor-de-rosa. Eu até acabei esquecendo desse óculos quando eu falei para vocês. Mas depende a fase, a época da nossa vida, né?
bom mudar, é bom variar, não só para adolescentes, mas para nós mesmas, né? Um óculos mais alegre, deixa o rosto mais vivo, mais bonito, mais iluminado, né? Então tá valendo aí, gente. Óculos rosa, para combinar aqui com o nosso composê. E as lentes, óculos de sol, né? E as lentes pretas mesmo. Então eu vou preencher tudo aqui em volta, a armação do óculos, com esse pink aqui. Hoje é dia do pink, né, gente? Aproveitei o pincel sujo aqui de pink, né? E preenchi as sombras, só essas duas, só esses dois aqui. Falta essas duas cores aqui, tá? Aqui eu passei o pink, não tem sombra, não tem luz, não tem nada. E aqui pink com branco, para ficar um rosinha mais claro, uma opção aí, né? E nosso estojo aqui é um espelho, então ele reflete as cores, o que está aqui embaixo, ó. Tanto que o pincelzinho tá aqui em cima, né? Tá tudo direitinho aí, refletindo. Bom, vamos seguir aqui no óculos. Sombra com púrpura. Aqui por trás da flor, né? Dá mais profundidade. Vai com um pincelzinho, eu tô com 4, cortado e lixado. Bem velhinho. Por trás da lente. Pode escurecer. Ontem meu netinho do meio, o de 4 anos, né, o André, ele veio me visitar. E eu estava gravando. Quando ele entrou, eu nem acreditei, menina. O molequinho gordinho, fofinho, com a mochilinha no ombro, né? Do Spider-Man, se eu não me engano. E com óculos escuro. Eu falei, gente do céu, como que essas crianças já estão assim? Você precisa ver o óculos escuro do menino, do tamanho certo para ele. Não era de ninguém, não, era dele mesmo, né? Então não era grandão. E eu achei muito engraçado. Aí ele já queria pintar, já separou as tintas, se acomodou, pegou o pincel, e aí começou a fazer. Dei um paninho para ele, né? Aí ele começou a pintar tudo, até os shorts. Falei, olha que sua mãe vai ficar brava, hein? Aí ele falou, não tem problema. Não tem problema, avó, não tem problema. Falei, meu Deus do céu. De culpa, ele falou assim, de culpa. Não tem problema. Ai, meu Deus. Eu falei, tem sim. Essa roupa é roupa bonita para passear. Aí passei rapidinho o álcool gel na blusa, na camiseta e na bermuda, né? O álcool gel é excelente, hein, gente? Puxa, salvou a roupinha dele, a mãe nem percebeu. E eu nem falei nada também, fiquei bem quieta. Ele disse que não tem problema, então tá bom. Muito engraçadinho, viu? Muito gordinho, muito lindinho. Mas esses óculos é show. Bom, dei uma suavidade aqui na sombra.
Agora, com um pouquinho de branco, vamos fazer umas luzes, né? Aqui também no meio, ó. Já já eu vou reforçar mais, porque agora tá um pouco úmido. Aí eu reforço com um pouquinho mais de branco, tá? E além, as lentes, facinho, facinho, né? Preto, com cuidado para o pincel acertar direitinho, fazer certinho, para não deformar o óculos, né? E aí nós vamos passar o preto, já tá aqui, eu vou abrir. E vamos aguardar um pouquinho a secagem e fazer umas luzinhas, tá bom? Pronto, gente. Só um pretinho básico. Cuidado aqui em volta, ó. Deixa bem certinho, arredondadinho, né? O preto chama muito atenção. Ah, uma coisa, antes que eu me esqueça. Esse espaço que eu coloquei borboletas, vocês podem colocar o nome da pessoa para quem vocês vão presentear ou vender, né? Pode fazer com stencil, nome com stencil, fica muito bom, né? Só uma sugestão aí, como eu não comentei em nenhum vídeo sobre escrever o nome, então vocês podem fazer com letras de stencil mesmo, tem no site, inclusive, o kit de letras, né? O nome da pessoa que fica legal. Bom, tudo seco, quer dizer, úmido ainda. Opa, tá úmido mesmo. Com sujeirinha, olha, eu tirei toda a tinta do pincel, não tem nada. Nós vamos fazer uma pequena luz nas lentes, né? Aqui. Nossa, gente, não gostei não. Parece um olho de ET aqui atrás. Deixa eu tirar um pouco desse branco. Sabe quando aqueles robozinho? Não, ET não. Robô. Deixa eu tirar um pouco, ó, esse contorno aqui de baixo. Deixar só uma luzinha ali em cima. Bom, agora nós vamos pro estojinho aqui, né? Os rosas nós já usamos aqui. Eu vou separar então as tintas dessas duas cores, porque o estojo mesmo em si, ele vai ser preto com cinza, né? Branco, não tem muita saída aqui não. É um estojinho pretinho mesmo. Deixa eu pegar aqui as cores. Gente, eu cismei mesmo com essa lente aqui. Ao invés de fazer só meia lua de luz, olha, tira a sujeirinha do branco, leva só um pouquinho e vamos fazer umas luzinhas assim, ó, de reflexo, tá? Acho que fica melhor. Ai, meu Deus, eu com as minhas invenções aqui. Bom, vamos lá então, vamos pintar a sombra. Separei para essa sombra aqui, o amarelo pele, que a gente usa bastante, um marronzinho assim, né? Aí vamos sombrear
com o castanho claro. Então, pode passar o amarelo pele com sombra do... Passou. E, gente, pincel sujo de novo. Deixa eu lavar. Pronto. Amarelo pele. Com sombra do castanho claro, né? Uma tonalidade legal para sombra. Uma esfuma, né? E no reflexo aqui do espelhinho, a mesma coisa. Pele. Vem com castanho claro. E dá uma sombreadinha. Um pouquinho de branco. Agora tá úmido. Um pouquinho de branco no meio. Sempre espalhando a tinta, tá? E essa outra sombra, que tal cinza, hein? Acho que vai ficar legal. Fica bonito também no rosto, hein? Sombra cinza com rosa combina. E no reflexo aqui em cima, ó. Deixa eu terminar aqui. Ó, aqui também. O espelho tá refletindo. Certo? Aí depois, gente, nós vamos usar preto. Esse cinza lunar, ele é aquele cinza que eu gosto, que eu misturo com branco. Já tem o vidrinho dele, né? Só cinza lunar claro, que eu gosto bastante. Pronto, deixei preenchidinho. Um pouquinho de branco. E aí vamos pintar Gente, eu postei essas toalhas no grupo Master e o pessoal me chamou no particular. Todo mundo querendo as toalhas, gente. Meu Deus! E inclusive essas toalhas já estão vendidas. Eu nem terminei o vídeo, nem fiz passo a passo para colocar no módulo da escola e já estão vendidas e pagas. Agora eu tenho que terminar rapidinho aqui, mandar para costura, né? Para poder fazer o passo a passo e entregar para a Irene. A Irene, nossa amiga aqui aluninha aqui do Master da escola. Ela amou e ficou com as 4. É muito bom para presentear, né, gente? Olha, o pincel, o cabinho dele aqui embaixo, eu já passei o cinza lunar claro e o reflexo lá em cima também, certo? É o cabinho. Pode até dar uma iluminada com branco. Agora,
que vem a parte, não é difícil, mas delicada. Nós vamos preencher com preto todo o nosso estojo. Vamos por parte, vamos preencher essa parte aqui de baixo, depois pintamos a parte de cima. Então pode vir com preto, mas com carinho, porque tem umas marquinhas aqui, ó, dá para vocês verem, que é o designer, né, do estojinho, o desenho dele mesmo. Então, para a gente não perder, o que a gente faz? Onde aqui é tudo preto, sem problemas, né? Entra aqui, aqui também, tô com o pincel número 2, tá? Tem que ser, né, para poder fazer direitinho. Tudo aqui pode preencher, tá, gente? Ó, onde eu borrei aqui, ó, pode vir com preto. E para não perder o desenho do estojinho, nós vamos intercalar com cinza lunar. Então, aqui tudo é preto, tá? Sem medo. Aí, com uma misturinha lá do cinza lunar e branco, nós vamos... Pincel sujo mesmo, tá, gente? O meu tá sujo de preto, não tem problema não. É só pra gente conseguir acompanhar o desenho do estojo. Então, tudo aqui em volta pode passar o cinza lunar. Tá bom? Aí volta com preto aqui na bordinha. Então é isso. Nós vamos preencher esse estojo com preto e cinza lunar claro. Preenche bem os furinhos do tecido, não deixa aparecer. Eu vou pintar aqui, vocês vão entender. Já já vocês vão entender.
coisas do celular, né? Olha, que safadinho, gente. Que gorduchinho. A Amanda me mandou. Agora eu falei, deixa eu mostrar para as meninas o óculos preto do meu bebê, né? Meu netinho do meio. Bom, gente, aqui nós já estamos no final da aula, né? Ter tudo prontinho. Aí vamos tirar as fitas aqui, que ajudaram bastante, né? Olha só. Aí eu já vou passar para costura, para fazer a barrinha de rosas aqui embaixo, cor de rosa, né? Para combinar. E já mostro para vocês. Deixa eu tirar aqui. Pronto, gente. Toalha pintada, prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pintem aí também bastante, né? Pode fazer um jogo de toalha, de banho, lavabo e rosto. Aproveita o molde e pinte bastante, tá bom? Ou até mesmo se você quiser colocar numa bolsa, amplia no A3 grandão e aproveita o risco. A ideia é essa, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, estarem comigo desde o início aí. E agora vamos para o próximo módulo, né? Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.